Olá, meu nome é Gabriel e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo a gente vai dar continuidade na nossa série de Vampire Survivors, então se você acompanhou até aqui, o seu jogo provavelmente está dessa maneira, ok? A gente tem o nosso inimigo se mexendo, a gente tem a câmera, a gente tem os inimigos spawnando e o inimigo perseguindo a gente. Agora, a gente vai deixar um pouco de lado essa questão de inimigos, ok? A gente ainda tem bastante coisa para mexer neles, por exemplo, alterar os inimigos de acordo com o tempo que o jogo vai decorrendo, os inimigos às vezes mais rápido, mais devagar, mais forte, mais fraco, alguns tipos diferentes de inimigo. Só que a gente precisa começar agora a falar de uma parte muito importante desses tipos de jogos, que eu acho que pra mim é a parte mais importante, que são os upgrades do nosso personagem, ou seja, quando ele eliminar os inimigos vão deixar experiências que o nosso personagem pode coletar, e daí ele vai upar de nível e vai poder pegar upgrades diferentes. Só que antes da gente ir para essa parte de upgrade, que vai ser um pouquinho mais complicado, então a gente vai precisar de uns bons vídeos só para isso, e eu vou fazer com bastante calma, porque eu acho que é a parte mais complicada da série no geral. A gente precisa de uma forma de derrotar os inimigos e conseguir coletar a experiência deles. Então nesse vídeo a gente vai criar um primeiro poder só pra gente conseguir começar a eliminar os inimigos, e depois a gente vai começar a aplicar esse poder da forma como realmente o jogo funciona, que é você upar seu personagem, poder upar as spells e poder pegar outros poderes, ok? Uma coisa que eu reparei ali, vocês devem ter percebido, é que no momento o nosso jogo não tem profundidade, certo? Os nossos inimigos, se eles se juntam, não existe, certo, uma ordem de profundidade, eles ficam um em cima do outro, um atrás do outro, não faz muito sentido como funciona no momento, porque tá na ordem da criação dessas instâncias. Um jeito aqui, eu só vou fazer isso aqui rapidinho, só pra gente ter uma coisa mais bonita no nosso jogo. Vim aqui no Par Enemy, vim no Step e escrever aqui no começo um depth é igual a menos y, ok? Esse aqui é um código muito simples pra gente definir a profundidade dos nossos inimigos, ok? A ideia é que a profundidade do nosso inimigo vai ser menos o y. Então, quanto mais para baixo ele tá, a profundidade dele vai ser menor, ele vai estar mais profundo, ok? Então, se a gente tem esse inimigo que tá no y 300, é o menos y, então ele tá no menos 300, e esse aqui tá no menos 310. Então, esse daqui tá mais profundo, ok? Porque o valor dele é menor. Como se tivesse, quanto mais para baixo, mais profundo alguma coisa tá, quanto menor o valor, então ele tá mais profundo. E se a gente passar esse aqui, por exemplo, 320, esse aqui vai estar mais profundamente, então a profundidade dele vai ser menor e ele vai ser desenhado na frente, ok? Aqui é só um códigozinho rápido de profundidade, só pra gente ficar um pouquinho mais certo no nosso jogo, ok? Agora, falando do primeiro poder desse nosso personagem que a gente vai fazer, a gente vai fazer um poder bem simples só pra gente conseguir eliminar os inimigos. Aqui vai ser o primeiro poder do nosso personagem que ele vai começar depois, quando a gente for fazer os outros poderes, ok? E para começar a fazer esse poder, a gente vai acessar a pasta das sprites que tá aqui na descrição, com as sprites que a gente está usando nessa série. E a gente tem aqui a SPR Spell 1 e a SPR Spell 1 VFX, ok? Que vai ser um efeitinho que a gente vai criar para só deixar um pouquinho mais bonito o nosso poder. A gente arrasta essas duas sprites para dentro do nosso Game Maker, ok? E agora a gente tem essas duas. Como sempre, eu vou só definir aqui o ponto de origem dele para ser Middle Center, e para esse VFX também Middle Center aqui, ok? Agora a gente vai vir em objeto e vai criar um objeto para esse poder, para esse primeiro poder, que ele vai disparar na direção do inimigo, como vocês estão vendo aí na tela. É um poder bem simples, ele vai na direção do inimigo, bate no inimigo e some. Então a gente vai criar esse objeto, então a gente vai criar obj underline spell 1, ok? A gente vai vir em sprite e a gente vai arrastar a sprite da nossa spell para dentro desse objeto. Agora, a gente não vai fazer nada por enquanto dentro desse objeto, a gente vai vir no player e fazer uma maneira dele criar esses poderes, ok? Desse poder, então, a maneira dele disparar esse poder. Aqui a gente poderia colocar um alarme, para, por exemplo, a cada 1 segundo ele dispara essa spell, aí o alarme vai para 60, aí dispara a spell de novo, vai para 60, mas a gente vai fazer de uma maneira que eu prefiro, eu acho melhor, em vez de usar alarme para spells, para esse tipo de coisa, que a gente vai criar o nosso próprio alarme. Então a gente vai colocar aqui, a gente vai criar duas variáveis no nosso objeto player. A gente vai criar spell 1 timer, então é igual a 60. Então, de quanto em quanto tempo a gente vai disparar? Aqui, 60 é 1 segundo, ok? Se a gente quisesse 2 segundos, 120, 1 segundo e meio, 90, ok? 60 frames, quer dizer, 1 segundo. E a gente vai criar um spell 1 CD, então é o cooldown da nossa spell, quanto tempo ele vai demorar para disparar a nossa spell. Então esse aqui é como se fosse um alarme que a gente está criando. Então a gente vai atribuir a esse spell um CD, spell
timer. Então, o spell 1 CD vai ser 60. E depois a gente vai reduzir em 1 a cada frame desse spell 1 CD. E quando ele for menor ou igual a 0, a gente dispara a nossa spell e coloca o spell 1 CD para ser igual ao spell 1 timer de novo. Então, vamos escrever isso aqui no step event. A gente vai colocar que todo step event, ok? Todo frame que passar no nosso jogo, o nosso spell 1 CD vai ser menos menos. Então, todo frame do nosso jogo, a gente vai subtrair o nosso spell 1 CD por 1, ok? Então, em 60 frames, vai dado um segundo, a gente vai disparar a nossa spell. Então, a gente vai escrever aqui, if spell 1 CD for menor ou igual a 0, então, a gente pode disparar, a gente já tem o cooldown, já tá menor do que 0, então tá pronto pra gente disparar. A gente vai criar esse objeto spell 1, então, instance create layer, vai ser no x, y do nosso personagem. No layer instances, a gente vai criar o objeto spell 1, ok? E daí, no final, a gente coloca spell 1 CD é igual a spell 1 timer, ok? Então, se a gente fizer isso, a todo frame a gente está subtraindo 1 do nosso CD. Se o cooldown for menor ou igual a 0, a gente vai criar a spell e colocar o cooldown para ser igual ao timer. Então ele vai voltar a ser 60. Aí depois ele vai chegar a 0 e disparar de novo, vai ser igual a 60. Então a gente pode ver, se a gente testar o jogo, que ele está criando esse poder. Ele está criando o objeto dentro da nossa sala. Só que ele ainda não está se movendo, ele não está agindo como uma spell de verdade. Ele não está fazendo nada por enquanto, a não ser criado. O que a gente precisa fazer agora é o que a gente faz para qualquer projétil comum que a gente já fez nesse canal aqui. A gente já tem muito vídeo onde a gente fez projetos. Se você viu o primeiro vídeo do canal, a primeira série do canal fazendo o primeiro jogo, vai ser bem a ideia. E a maneira que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar esse instance create layer, a gente vai guardar numa variável local, então a gente vai criar um var underline inst, ok? Com esse underline inst, a gente está guardando qual é essa instância que a gente acabou de criar. E com isso, a gente pode se referir a ela, por exemplo, underline inst.speed é igual. Eu vou colocar a speed de 2 e o underline inst.direction é igual a point direction do x, y, ou seja, o x, y do nosso personagem, para o x e o y do nosso inimigo. E o inimigo que a gente quer disparar é o inimigo mais próximo. Então, se o nosso personagem tá aqui, ele vai disparar esse projétil nesse inimigo. Se o nosso personagem estivesse aqui, ele vai disparar nesse inimigo aqui, que é o inimigo mais próximo dele. Para isso, a gente vai criar mais uma variável local aqui, underline enemy, ok? E a gente vai usar uma função do GameMaker chamada instance nearest. Com essa função, a gente pode dar um x, um y, e o objeto que a gente quer achar, a instância mais próxima, ele vai devolver qual é o número dessa instância, qual é o ID dela, e a gente vai poder saber qual é o inimigo mais próximo da gente. O x e o y é o x e o y do nosso personagem, e quem a gente quer achar, o inimigo que a gente quer achar, é o par underline enemy. Então, dentro dessa variável underline enemy, ele está guardando qual é o ID, ok? Qual é o número, qual é a instância, qual é o inimigo mais próximo do nosso personagem. E a gente pode usar para direção, se é do x ou y do nosso personagem, para o underline enemy.x e o underline enemy.y. Agora, se a gente executar o nosso jogo, a gente vai ver que quando acaba o alarme, ele vai disparar sempre no inimigo mais próximo. Então, se eu estou perto desse aqui, ele vai disparar nesse aqui. Se eu estou próximo desse, ele vai disparar desse. Do mesmo jeito para esse, para esse, para esse. Então, a gente já está disparando, a gente já está criando uma spell, a gente já tem um projétil indo em direção ao nosso inimigo, ok? Essa primeira parte está pronta. Agora, a gente precisa fazer com que essa nossa spell cause dano, ok? A gente precisa que ela faça algo ao nosso inimigo, porque por enquanto ela só está passando pelo inimigo, indo reto e indo embora e não faz nada. A gente quer que ela cause um dano, mas para isso o nosso inimigo também precisa ter uma vida. Então, a gente vai vir aqui no par enemy. Por enquanto, como a gente só tem esse objeto enemy orc, eu vou definir o HP no parente dele, mas caso depois, quando a gente for adicionar mais inimigos, a gente altera para cada inimigo ter a própria vida. Então, eu vou criar aqui a variável HP é igual a, não sei, 20, ok? Vamos colocar 20 e daí nossa bola pode causar 10 de dano, algo do tipo. Aqui você pode trocar o seu valor se você quiser que seu jogo tenha números muito altos, você pode colocar para o HP do inimigo básico ser 100 e o dano da sua spell ser 50, pode ser 1500, pode ser qualquer valor que você quiser. Pode ser da mesma forma, pode ser
1 e você causar meio de dano. Enfim, fica aqui aberto para como vocês querem lidar com esses números dentro do jogo de vocês. Eu vou colocar 20, acho que é um número legal ali entre muito alto e muito baixo. E a gente vai vir aqui no Step Event e a gente vai colocar pro nosso inimigo morrer. A gente ainda não tá causando dano nele, mas se if o HP dele for menor ou igual a 0, a gente quer um Instance Destroy. Então aqui é bem simples. A gente ainda não tá subtraindo desse HP dele, mas ele sabe que se esse HP for menor ou igual a 0, ele é para esse Orc se destruir. Agora a gente precisa de uma maneira de causar dano nesse Orc, a gente causar dano nesse inimigo. Então a gente vai vir no nosso objeto Spell, a gente vai adicionar um evento de colisão. E o objeto que a gente vai adicionar é Par Enemy, ok? Qualquer inimigo que a gente tem agora, que seja o objeto Enemy Orc, ou qualquer inimigo que a gente for adicionar daqui pra frente, a gente quer causar dano nele de qualquer maneira, ok? Então, se a gente colidir com um Par Enemy, a gente vai colocar other.hp menos igual a 10, ok? Então a gente está causando 10 de dano com esse objeto Spell. E agora a gente não pode esquecer de destruir esse objeto Spell. Então, Instance Destroy e ponto e vírgula. Aqui o que a gente está fazendo é, quando o nosso objeto Spell colide com Par Enemy, quando a gente está usando o evento Collision, a gente pode usar essa palavra Other para se referir com o outro que a gente está colidindo. Então se meu mago está colidindo com o Orc, o Other vai ser o Orc. Se o Orc está colidindo com o Mago, o Other vai ser o Mago, ok? É só uma maneira que o Game Maker tem de reconhecer a outra entidade que a gente está colidindo com, qual é a outra instância que a gente está colidindo com. É uma forma mais fácil da gente conseguir o ID dessa instância e a gente saber com quem a gente está colidindo. Então, se a gente executar o nosso jogo agora, a gente vai ver que a gente dispara a Spell. E depois de atingir 2 vezes, no primeiro ele tira 10 de vida, depois mais 10 que dá 20. Quando a vida do nosso Orc chega a 0, ele já está sendo destruído. Então, agora a gente tem uma maneira de destruir nossos inimigos, a gente já tem algo aqui funcionando, a gente já tem o base para criar um combate, criar os upgrades, conseguir experiência. A única coisa que eu vou fazer agora, aqui no nosso objeto Spell 1, a gente está usando o valor de 10, ok? Como se fosse o nosso dano. No futuro, a gente vai querer alterar esses valores, certo? A gente quer aumentar o dano de uma spell, a gente vai poder alterar várias coisas. Então, já vamos deixar isso preparado. E em vez de usar um valor que seja 10, vamos criar uma variável que armazene esse valor de 10. Então, a gente vai colocar other.hp menos igual a damage, ok? Então, a gente vai adicionar um evento criar. E no evento criar, a gente vai criar essa variável damage e vai colocar que é 10, ok? Então a gente só pegou aquele 10 e transformou numa variável que no futuro a gente vai poder alterar quando a gente quiser alterar o dano das nossas spells, ok? Agora, só para terminar esse vídeo aqui, vamos adicionar um pequeno efeito nessa nossa spell, só para ficar um pouco mais bonito, só para parecer realmente que ela tá viajando pelo mapa, só para ficar mais bonito mesmo o nosso jogo. A gente vai começar a adicionar alguns efeitinhos. Esse efeito que a gente vai fazer agora é bem simples, a gente vai criar um novo objeto, então a gente vai criar um objeto Spell 1 VFX. VFX são visual Effects, ok? Então efeitos visuais no nosso jogo. É só uma abreviação que a gente usa, do mesmo jeito que SFX é Sound Effects, ok? Então eu coloquei aqui VFX. Então essa aqui vai ser o efeito especial da nossa Spell 1. E a gente vai atribuir essa SPR Spell 1 VFX para esse objeto. Então, dentro do nosso objeto Spell, a gente vai adicionar um evento Alarme, ok? Alarme 0. E um evento Step Event. E daí a gente vai colocar aqui if alarme 0 for menor ou igual a 0, a gente vai criar um desse objeto Spell 1 VFX, então um instance create layer XY instances objeto Spell 1 VFX. E a gente vai colocar o alarme 0 para ser igual a 3, ok? Então a cada 3 frames do nosso jogo, ele vai criar um desse objeto Spell 1 VFX. Se a gente executar o nosso jogo agora, a gente vai ver que ele dispara e cria essas bolinhas atrás, ok? Só que não é isso exatamente que a gente quer fazer. A gente vai fazer com que essas bolinhas, elas diminuam quando elas forem criadas e quando elas forem muito pequenas, elas se destruam para não ficar ocupando. Aqui a gente só tem uma trilha de objetos que não servem para nada, ok? Então, aqui no objeto Spell 1 VFX, a gente vai adicionar um evento Create. Aqui a gente vai criar uma variável chamada Scale, que vai cuidar da escala desse objeto Spell 1 VFX, então qual é o tamanho dele.
E a gente vai adicionar um step event. E aqui a gente vai colocar aqui image x scale é igual a scale e image underline y scale é igual a scale. Isso aqui são variáveis do GameMaker que controlam qual é o tamanho do nosso objeto, qual é o tamanho da escala da sprite dele. E agora a gente vai colocar que scale é menos igual a 0.1. Então, todo frame do nosso jogo, ele vai reduzir o tamanho da nossa sprite em 10%. Então, quando ele for criado, ele vai estar com escala de 1, um frame depois é 0.9, depois 0.8, depois 0.7, depois 0.6, depois 0.5, depois 0.4. E quando for menor que 0 essa escala, ele vai se destruir. Eu vou colocar if scale for menor ou igual a 0, simplesmente instance destroy, ok? E se a gente fizer só isso e executar o nosso jogo agora, ele dispara esse poder e embaixo e atrás fica um rastrozinho, ok? Isso aqui é um efeito extremamente simples, ok? É só pra gente deixar o nosso jogo um pouquinho mais bonito por enquanto. A gente vai ainda alterar bastante, isso aqui vai ficar pro futuro. A gente polir o nosso jogo, por enquanto a gente tá acrescentando as partes principais, as principais mecânicas, as principais coisas do nosso jogo. Mas aqui eu só quis dar um charmezinho pro nosso jogo, por enquanto a gente não tem muita coisa, ok? Então, é isso por esse vídeo. Nesse vídeo aqui ele foi um pouco mais tranquilo, é mais pra gente começar a preparar pra gente entrar nos upgrades, ok? No próximo vídeo a gente vai ver a experiência, ok? Para os nossos inimigos droparem experiência, a gente coletar e daí permitir a gente upar, permitir a gente entrar nos upgrades, e dali pra frente a gente vai realmente começar a falar como a gente vai criar esse sistema de upgrade, que vai ser algo um pouco mais complexo. Então eu tô indo com calma nesses primeiros vídeos pra gente conseguir preparar certinho o que a gente tem que fazer, porque depois vai ficar um pouco mais complexozinho, eu vou ter que explicar um pouco melhor, então eu quero deixar bem preparadinho essa primeira parte, ok? Então, é isso por esse vídeo. Se você gostou, você pode deixar um like para me apoiar, pode compartilhar com um amigo que quer aprender. Minhas redes sociais estão aqui embaixo, tem tudo aqui na descrição. Se quiser dar uma olhada, quiser ver o que eu faço em outros lugares, não que tenha muita coisa por aí também, mas tem um Discord também aqui do canal, que lá você pode tirar dúvidas, pode conversar com o pessoal. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham aprendido algo novo, e até mais. Tchau, tchau.